É a Ó, mesma coisa Não do é disso que eu espaço. tô falando, seu abestado. Se no vamos lá, espaço não tem oxigênio, como é que começou pega a fogo? Tio, aula. igual o filme do Kong, tio. Tá, depois vocês falam, depois eu deixo. Começou a aula. Turma, boa tarde, boa noite, né, para quem for assistir a aula depois. E hoje nós vamos começar o nosso estudo aqui sobre o capítulo 7, que fala sobre o sistema nervoso, tá? O comando do corpo. Então vamos lá estudar como é que acontece a propagação desses impulsos nervosos pelo nosso organismo, tá? Turma, o nosso sistema nervoso é como se ele fosse o sistema operacional do nosso celular, né? O Android, o iOS, no computador lá você tem o Mac, né? Você tem o Windows 10. Então, o nosso sistema nervoso, ele é o nosso sistema operacional. É ele que comanda as atividades do nosso corpo. Ele é o centro, né, da nossa atividade. Qualquer efeito que tiver lá nele que cause prejuízo, você vai ter algum problema sério no seu organismo, tá? Então, o nosso sistema nervoso, como eu já falei, ele é o centro do comando, tá? Ele que comanda todas as nossas atividades corporais, tá? Ele é o carro-chefe, ele que manda. Então, ó, e como é que o nosso sistema nervoso, professor, o centro de comando, ele é constituído? Como é que ele é? Turma, o nosso sistema nervoso, ele é composto, né? Ele é dividido em duas partes, tá? São dois subsistemas que funcionam. Como assim, professor, dois subsistemas? Eu tenho o sistema nervoso, ó, central, também conhecido como SNC, Sistema Nervoso Central. Então, quando você vê essa sigla aqui, ó, essa abreviação, ó, SNC, lembre-se que é o Sistema Nervoso Central. E, professor, como é que o Sistema Nervoso Central está organizado? Turma, o Sistema Nervoso ele está organizado aqui, ó, no centro, o encéfalo e a medula espinhal. Essa é a nossa organização do sistema nervoso central. Você tem aqui, ó, o encéfalo, tá? Deixa eu consigo escrever aqui que tá meio ruim. Você tem o encéfalo. Tá? Professor, o que tem no encéfalo? O nosso cérebro. 90% do encéfalo é cérebro. Os outros 10% é cerebelo, bulbo, ponte, mesencéfalo. E aqui você tem quem, ó? Você tem a medula, né? Você vai ter, ó, a medula espinhal. Tá? Esse é o nosso sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e também, turma, pela medula espinhal, tá? Professor, e como é que funciona aqui? A medula espinhal, ela conecta o nosso encéfalo ao nosso corpo. É como se ela fosse o elo de comunicação, tá? É ela que vai comandar ela que vai comandar todas as informações e vai mandar, ela que vai ligar o nosso encéfalo ao nosso sistema corporal todo, tá? Então, o nosso sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e medula espinhal. E temos outro sistema, turma, que é o sistema nervoso periférico, também com a abreviação aqui, ó, SNP. O sistema nervoso periférico, como é que ele fica, turma? É a periferia do nosso corpo, ó. Ele sai da medula espinhal e liga ao nosso braço, aos nossos pés, né, nossa cabeça. Então, o sistema nervoso periférico, ele é composto, ó, por nervos e gânglios. Esses nervos e gânglios vão levar a informação, ó, por todo o nosso corpo. Por exemplo, aqui, ó, você pisou em algo grudento, pisou descalço em cocô de cachorro. Quando você pisa, você sente aquele negócio grudento. Quem é que vai mandar a informação que você pisou em algo grudento? Os nervos receberam essa informação e eles vão, ó, mandar a propagação da informação para a medula espinhal. A medula espinhal manda a informação para o encéfalo e você interpreta. Opa, pisei em algo pegajoso, mole. Aí você olha, interpreta aquela informação
Pisei em cocô de cachorro? Credo. Então, ó, é assim que é interligado. O nosso sistema nervoso central é ligado com o nosso sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico é ligado ao sistema nervoso central, tá? É assim que funciona, turma, o nosso organismo. Tá? É assim que vai funcionar o nosso organismo. E vamos ver aqui, por exemplo, ó, a principal informação aqui do nosso sistema nervoso central. Tá? Então, ó, como é que vai funcionar o nosso sistema nervoso central e periférico? Turma, tudo vai ocorrer, a informação vai ser levada tanto para o encéfalo, para a medula, para o nosso corpo, ou do nosso corpo para a medula e para o encéfalo, através do que, turma? Dos impulsos, ó, nervosos. E como é que esses impulsos nervosos são propagados? Através, ó, dele aqui, ó, do neurônio. É o neurônio, turma, que propaga, tá? É o neurônio que vai propagar os impulsos nervosos pelo todo o nosso corpo. E como é que dá a organização do neurônio? O neurônio ele é dividido em 3 partes. A primeira parte aqui, ó, você tem um corpo celular. No corpo celular, você tem o núcleo. Tá? Você tem um núcleo. Lá é onde vai chegar essa informação, que está bem aqui, ó, centralizado. É aqui nesse corpo celular, que é onde tem o núcleo da célula neurônio, e é onde que vai chegar a maioria, ó, das informações dos organitos. Então, a informação chega aqui nesse núcleo e ele vai propagar depois pelo axônio. Tá? Ele faz essa propagação. Só que a gente tem outra estrutura também, turma. Qual é a outra estrutura? Eu tenho os dendritos. Os dendritos, ó, são prolongamentos, são ramificações do corpo celular, aonde vai chegar o impulso nervoso de outro neurônio. Então, ó, parece galho de árvore seca. Tá vendo aqui, ó? Parece vários galhos, ó, de uma plantinha aqui que está seca. Tá? Então, chega aqui, ó. E a outra parte que a gente tem aqui do neurônio é o axônio. O axônio está aqui, turma. O axônio começa aqui e termina aqui, ó. Essa parte final aqui, ó, que parece uma cauda, é o terminal do axônio. E bem aqui no meio a gente tem uma famosa estrutura chamada bainha de mielina. É por onde vai se propagar, ó, os impulsos. Vai ficar mandando os impulsos nervosos. E qual é a função do neurônio? Ó? O neurônio é por onde vai, ó, se propagar, é onde propaga-se o impulso nervoso. Professor, já sei que o impulso nervoso chega nesse neurônio, mas qual é a ordem de chegada? Como é que ele chega? A ordem de chegada, turma, primeiro, o impulso nervoso chega no dendrito. Depois, professor, para onde essa informação vai? Para o corpo celular. Tá? Depois que ele passar por dendrito, ele vai para o corpo celular. Depois, o corpo celular vai ter que mandar ele, ó, se propagar lá para o axônio. Então, a parte final que recebe o impulso, ó, é o axônio. Então, o sentido de propagação, se eu perguntasse na prova para vocês, o sentido, qual é o sentido de propagação do neurônio, do impulso nervoso no neurônio? Primeiro passa pelo dendrito, depois vai para o corpo celular e depois vai para o axônio. Esse é o sentido. Primeiro dendrito, segundo corpo celular, terceiro axônio. E professor, como é que o neurônio se liga ao outro? É assim, turma, você tem um neurônio aqui, tá? Vamos supor que aqui é um neurônio. Tá aqui esse neurônio aqui, ó. Aqui você tem os dendritos, ó. Aqui temos os dendritos. E como é que vai conectar? Você tem outro neurônio aqui, ó, e vai ter o terminal do axônio, tá vendo? É o terminal do axônio, a parte 3, que eu coloquei aqui embaixo na imagem, que se liga ao dendrito, ó, tá vendo? A parte 3 se liga à parte 1, tá? Da conexão. Professor, mas ele fica bem conectado? Não, turma, ele fica mais ou menos assim, ó, numa distância, eles não se ligam.
Eles ficam aqui. E, professor, como a gente não citou, o que tem aqui no meio? Ó? O que tem aqui no meio? Aqui tem hormônios, né? Mais conhecido lá como os neurotransmissores. São esses neurotransmissores, né, que fazem a propagação da informação. E a gente tem tipos de neurotransmissores diferentes. Quais são, turma? Olha aqui os tipos de neurotransmissores que nós temos. Quais são os tipos, ó, de neurotransmissores? Qual é o hábito que a gente precisa para liberá-los, estimular? E quais são os efeitos? Ó, turma, vocês precisam muito. Nós todos, na verdade, precisamos muito, ó, de dopamina. Por quê? O que a dopamina melhora na gente? Ó? Qual é o efeito da dopamina? Ó? Reduz a ansiedade. Ela vai deixar vocês menos ansiosos. Não é aquela ansiedade lá, ó, o meu celular vai chegar amanhã, eu pedi um celular na internet vai chegar. Não é esse tipo de ansiedade. É aquele outro tipo de ansiedade que você fica nervoso, você passa mal, você tem dificuldade respiratória, o coração bate muito rápido, tá? Você passa mal. É esse tipo de ansiedade. Melhora o seu ânimo, você fica mais animado, você fica mais disposto a fazer as coisas. E também lhe dá energia e motivação. Professor, como é que eu consigo liberar uma quantidade de dopamina? Turma, principalmente aqui, ó, realizando os exercícios físicos e também aqui, ó, comemorando, ser grato, agradecer. Tá? Então, por exemplo, ó, você libera muita dopamina. Por exemplo, turma, quando, assim, ó, eu tô cansado, tô desmotivado, tô com ansiedade, o que eu faço? Eu caminho, eu vou correr. Pego meu sapato, meu fone de ouvido e vou para o aeroporto correr. Aí o que acontece? Começa a liberar dopamina. A minha ansiedade passa, o meu ânimo melhora, fico mais animado para fazer as coisas, você não fica tão preguiçoso, você tem mais energia, você fica mais motivado. Então, ó, uma caminhada, um exercício físico faz com que você libere dopamina, tá? Estimular seu dia a dia, melhorar. E ser grato, comemorar, olha vocês aí, ó, os flamenguistas e palmeirenses estavam liberando muita dopamina esses tempos, né? Comemorando títulos aí, né? 2019, 20, né? Palmeirense e flamenguista estavam liberando muita dopamina. Por quê? Estavam comemorando, estavam sendo felizes. E isso, só comemorar essa felicidade, já libera dopamina no seu organismo. Então é importante. Pai, mãe, você está estressado, bora dar uma caminhada, coloca uma máscara, vamos caminhar, né? Vamos lá, liberar dopamina, que reduz a ansiedade, né? Diminui o estresse. Bate o jogo Flamengo aí. Oi, David. Eu não ficava tão feliz, não. Eu ficava quase morrendo, isso assim. Ó, serotonina. Vamos ver outro tipo de neurotransmissor aqui, ó. A serotonina. O que ela ocasiona no nosso organismo, na nossa vida? Reduz os maus hábitos. Fala. Deixa pra lá, tia, deixa pra lá. Tá. Ó, tá? Então, reduz os maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão para aquela pessoa que é indecisa. Será que eu estou fazendo certo? Meu Deus, eu não estou indeciso. Será que eu faço isso? Não. Reduz, ó, a serotonina. E como é que você faz com que haja liberação desse hormônio, desse neurotransmissor no seu organismo? Através, né, você vê o lado bom da vida, ter perspectiva ótima. E a gente precisa muito, né, de serotonina nessa época de pandemia, tá? De ver o lado bom, de ter otimismo, tá? Então você precisa. E vamos ver aqui melatonina, né? Ó, aquele açaí, né? Libera uma grande quantidade de melatonina no seu organismo, dá aquele sono, olha aí, ó, aquele soninho da tarde. Se eu tomar açaí no almoço, já era, o meu açaí está guardado. Eu vou tomar depois que eu chegar daqui do colégio lá. Dá aquele soninho, né? Melhora o sono. Como é que você faz, por exemplo, para repor? Tomar banho de sol, né? Mas aquele sol, não esse sol agora de 2 horas da tarde, tá? Aquele sol de 7 horas da manhã e o pôr do sol. Noradrenalina, turma, reduz o estresse, melhora o foco, né? Melhora a capacidade de pensar. Como é que você consegue, ó? Massagem relaxando, né, pessoal? Uma massagem, oh meu Deus do céu, coisa boa, aí você relaxa, né? Melhora o foco, você consegue se concentrar melhor nas coisas, tá? Exercício físico
Por exemplo, mãe, a senhora está muito estressada, vai caminhar para a senhora liberar uma dopamina, liberar uma adrenalina no seu organismo, para a senhora não ficar tão estressada, para a senhora reduzir seu estresse, para a senhora ficar com um ânimo melhor. Vai caminhar, mãe, vai caminhar. Ela vai dar um tapa em você, né? A minha mãe Tio, também ela vai falou falar que assim, eu sucinto. Ela vai dar um falar tapa. que, tio, se quiser ficar com dopamina, é só jogar videogame. Melhora. Não é? Sim, dependendo lá se você tiver, mas depende. O videogame pode fazer com que você fique Fazer feliz, estresse. mas ele Free estressa. Fire dá muito estresse. Ele Free Fire dá muito estressa. Ô, estresse. tio, uma vez Dependendo eu do falei. jogo, vai Tio, estressar. Aí você vai ficar eu já quebrei estressado. Aí o que você vai ter que fazer, ó? Vai ter que falar, mãe, faz uma massagem aqui em mim, eu tô estressado. tomar uma coca. Aí a mãe vai lá e Perdi. te dá um tapa na cara. Me Coca respeita. você vai ficar mais agitado porque vai te dar mais açúcar e você vai ficar E, tio, apreensivo. eu já Não vai quebrei adiantar. um celular jogando Free Fire. Se tu tá estressado e for tomar coca, ela vai te agitar mais ainda por causa do açúcar. Então, não toma coca. Ó, Tá com o pau, Doni. ocitocina. Como é que você consegue liberar a ocitocina? O que a ocitocina faz? Ó? Proporciona bons sentimentos, você fica pensando em coisa boa, não em desgraça. Você também vai ter mais amor, né? Conexão, confiança. E como é que você libera a ocitocina, turma? Abraço verdadeiro com seu pai, sua mãe, o irmãozinho. Não larga, amiga, aquele abraço e o veneno escorrendo. Não é esse o abraço, tá? E troca de afeto, né? Se você tiver alguém, né, que possa trocar, um crush, trocar afeto, melhor e você libera ocitocina. E um outro, turma, a GABA. O que é a GABA? Reduz a ansiedade e faz com que você fique relaxado. É por isso que muitas pessoas, fazem o que aqui, turma? Meditação, controla a respiração. Castanha também, né? Faz com que haja uma liberação da GABA e vai reduzir a ansiedade. Tem a endorfina, por último. A endorfina, em alguns, que é aquela coisa que a endorfina reduz a dor, diminui a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Professor, preciso de doses e doses de endorfina. Como é que eu consigo liberar a endorfina? Alguns comendo chocolate, você rindo, tendo contato com a natureza, que é tão bom ter contato com a natureza, ficar no ar puro, né? Você se sente até mais próximo de Deus. E esse primeiro aqui não, né? Para vocês não, isso aqui, tá? Só para pessoa adulta, né? Relações sexuais. Para vocês não, falar depois dos 30 anos. Tá bom. Tá? Então é assim que você acaba liberando. Essa foi boa, tio. Achei que o David até riu. Não, isso é só para pessoas maiores de idade. Para vocês, não. Tá? Para vocês, comam chocolate. Mas não comam Nem um chocolate. pouquinho, tio. Lembre-se, turma. O Tio, açúcar em excesso, vou deixar vou você. tomar coca depois Tio, eu do futebol. fiquei triste, tio. Começar um pedacinho de chocolate com a minha barra toda, tá? Só um Eu pedacinho. tomo coca Só depois para do dar jogo aquela de futebol. sensação de leveza. Ou tô bem, tô feliz. Você pensa que é mentira? Não é. Por exemplo, na minha mulher funciona. Como assim, professor? Quando ela está na época de TPM, né, período menstrual, ela come chocolate e diminui um pouco a dor dela, né? Aumenta um pouco, diminui aquele estresse, né? Pré e pós TPM, né, que a mulher passa. Diminui, come chocolate, passa. Algumas, tá? Não são todos, ok? Então, isso aqui são alguns neurotransmissores. E, turma, qual é a função do nosso encéfalo? Oi? Minha tia, ela tá sempre com DP. Mas vamos voltar aqui, ó. Qual é a função do nosso encéfalo? É a capacidade de identificar, turma, principalmente aqui, ó, identificar as condições ambientais. Professor, que condições ambientais? Aquelas externas que estão ao nosso redor, perceber aquilo que está acontecendo próximo a nós e também internamente. Como está o nosso metabolismo? Precisa mais de insulina. Consumiu muito açúcar, eu preciso diminuir a quantidade de insulina. Libera uma insulina lá. Opa, eu tô com hipoglicemia, então tem que aumentar essa taxa de açúcar. Manda o glucagon, entendeu? Então, isso são funções internas, tá? Então, o nosso sistema nervoso, ele tem que identificar aquilo que ocorre, ao nosso redor, fora do nosso corpo, e aquilo também que acontece dentro do nosso corpo, tá?
E, turma, aqui, ó, é a organização, tá? Do nosso sistema nervoso. Como é que ele é, ó, tá? A nossa organização. E eu tenho a função dos nossos impulsos nervosos. Quais são as funções dos nossos impulsos nervosos? Tá? Que são através dos neurônios. A função dos nossos impulsos nervosos, que são transmitidos, né, pelos neurônios, são o quê, turma? Receber informação. Como assim, professor, receber a informação? Por exemplo, ó, estou espirrando algo, espirrei algo. Opa, você recebeu uma informação. Quando você recebe essa informação, o que, que você vai fazer aqui agora? Interpretar. Opa, isso que ele percebeu, eu acho que é álcool. Vou mandar uma informação agora para aquele órgão, para aquele nariz, né? Para o sistema respiratório. Não respire isso com grande quantidade, porque pode fazer mal para você. E você pode também armazenar essa informação. Então, essa é a função do nosso sistema nervoso, tá, Tom? Essa é a função do nosso impulso nervoso. Ah, professor, eu peguei aqui numa garrafa, uma garrafa de café térmica, estava quente, e eu larguei ela rapidamente. O que, que você fez? Você recebeu a informação do ambiente externo, os neurônios vão fazer o quê? Propagar essa informação, mandar para o seu encéfalo, e o que, que o seu cérebro vai fazer? Interpretar. Opa, ele pegou em algo quente, vai mandar uma mensagem de volta para a sua mão. E o que, que você vai fazer? Largar a garrafa. Tá vendo como é uma resposta? Você está segurando a garrafa, só que ela está quente, você está tentando aguentar no máximo. A informação está chegando aqui. O cérebro está interpretando, está falando, ó, está ficando cada vez mais quente, está esquentando muito. Você precisa saltar. Aí ele fica mandando a informação, ó. Manda a informação até uma hora que você, ó, solta. Entendeu? É assim que funciona, tá, a propagação do nosso impulso nervoso. E aqui, turma, a gente tem, né, a organização, ó, da nossa medula espinhal. Como é que está organizada a nossa medula espinhal? Turma, na nossa cabeça, no nosso crânio, nós temos 12 pares. 12 pares de nervos cranianos. E aqui, ó, na outra parte do nosso corpo, tá, que é chamado de raquidiano, porque sai do nosso cérebro, sai do nosso encéfalo, o que, que você tem? 31 pares. Sendo que a maioria está aqui na região, ó, torácica. Aqui, ó, são os nervos torácicos. No total, ó, 8 mais 12, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 1, 31. Então, são 31, ó, que você tem aqui, tá, na região raquidiana. A raquidiana é que vai aqui do seu pescoço até o cóccix, lá no bumbum, quando você cai assim, ó, bum, dói, né? Parece que dá um choque. É porque você tem nervo, ó, o nervo coxial, tá? O nervo cóccix, né? Aquele nervo coxial que você tem. Por isso, quando você cai de bumbum no chão, o bumbum Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser. dói, parece que dá um choque no seu corpo. Isso ocorre por causa do seu cóccix, tá? E aqui, ó, você tem 5 Ei, tio. nervos lombares. É de escada. Um outro exemplo, Nicolas, o que aconteceu com o Neymar. O Neymar, ele recebeu um baque, né? Uma pancada na Copa de 2014 aqui no Brasil. Aqui, ó, no nervo lombar dele. Quase o Neymarzinho fica sem andar se fosse um baque, aquela joelhada lá que O Neymar. o colombiano deu nele, poderia ter... Olha, se ele pega, quebra aqui, ó, se danifica uma vértebra aqui, ó, essa vértebra rompe, é porque a vértebra não rompeu o nervo. Se ela rompe, turma, um nervo aqui, ó, por que que acontece? Já Você é. tem aqui, ó, a coluna vertebral. Ei, tio. Tá aqui, ó. Isso aqui é a coluna vertebral. E o nervo, turma, o nosso nervo, ó, a nossa medula espinhal passa por dentro. A função da nossa coluna vertebral é proteger a nossa medula espinhal. O que que aconteceu com o Neymar? Se um desses Ele ia ficar sem andar. essa coluna danificasse, ele ia ficar paraplégico. Ele poderia não Ei, mais tio. voltar a andar. Fala, Sabe Nicolas. a Copa de 2018, né? Que o gringo pisou no pé do Neymar. A gente faz zoeira, mas aquilo foi sério, porque ele teve que fazer muita cirurgia no Sim, é porque tornozelo. tu afeta o nervo, tu afeta o osso, então é complicado. Um baque muito forte. Olha, por exemplo, 2 exemplos que eu vou dar para vocês aqui.
Eu tinha um colega, isso eu vou dar um exemplo para vocês não fazerem isso, tá? Eu tinha um colega que ele sempre foi muito, muito louco. Ele era muito louco mesmo. Teve uma vez, eu nunca esqueço disso, tá? Era na época, eu tinha a idade de vocês, lá em 2003, 2002. Aí tem a praça lá perto de casa, Nossa Senhora de Fátima. O que que aconteceu? Tem a arquibancada lá. Ele veio correndo na loucura dele, aí tem os degraus, né? Tem o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. E ele sempre teve impulso. Ele veio correndo, pulou no terceiro degrau e sim pegou impulso pro alto. Ele foi fazer aquele golpe do Ryu lá, né? Shoryuken. Aí ele caiu, quebrou o pé. Isso foi a primeira presepada dele. Depois, ele caiu de moto, ele andava de skate, BMX e não sei o quê. E teve uma época que ele foi lá para a fazendinha com um cara de colega dele, da motocross, e foi tomar banho. Saiu, né? Ele estava num negócio de motocross, estava só lama. Foram tomar banho na fazendinha. Aí ele não sabia a profundidade, ele não sabia. Ele pulou de cabeça. Quando ele pulou de cabeça, ele deu com a cabeça lá no fundo. Era raso, turma. Falavam, depois a galera toda, ele foi o primeiro. Ninguém sabia a profundidade, ele pulou de cabeça. E a água não dava nem aqui, ó, no pescoço dele. E ele danificou a coluna, a medula espinhal dele. E o que aconteceu? A informação não passava completa. Ele interrompeu, ó, a informação que chega aos pés dele. E ele ficou paraplégico. Ele não anda, ele fica de cadeira de roda. Ah, professor, teve o Superman lá, o Christopher Reeves, né? Não era nem na minha época, geralmente da época dos nossos pais, lá nos anos 80, foi o primeiro Superman. Ele caiu do cavalo, pô. Ele caiu do cavalo e afetou toda a medula espinhal dele. Ele ficou Ele tava tirando o cavalinho paraplégico. da chuva e caiu. Oi? Ele tava tirando o Ele cavalinho tava da tirando chuva a e tava da caiu. chuva e caiu. E ele ficou só com o movimento daqui, ó. Só com o movimento da cabeça. Perdeu o movimento dos braços, perdeu o movimento dos pés. Ele ficou tetraplégico. Ele perdeu Eu todo não o tô movimento. entendendo, ele me sentindo relaxado. Ué. Olha, um jogador em 2019, eu gosto de futebol americano, né? Eu entendo um pouco a regra do futebol americano. Eu estava assistindo um jogo. Tem um cara que recebe a bola, né? A bola foi lançada para ele. Quando ele pegou a bola, turma, o campo, ó, aqui está a parede, né? Ele tinha que ir para essa direção. Só que ele corre e tem que virar para pegar a bola. Quando ele pegou a bola aqui, ó, ele caiu no chão, só que ele não estava totalmente apoiado. O defensor do outro time veio e deu, ó, um capacete, não pode, isso lá não pode dar com capacete, porque você pode acabar. E esse cara acabou com a vida desse cara, porque, ó, quando ele caiu, ó, ele deu na costa dele. Que ele deu uma cambalhota, ele estava caindo, ó, no chão, nem estava com apoio dos pés no chão. E o outro cara veio, abaixou a cabeça e deu uma capacetada, que ele deu um 360 no ar e caiu de costas no chão. Ele ficou todo se tremendo lá, ele teve convulsões e ele ficou parado. Ele só mexia o pescoço, ele ficou chorando lá, desesperado, porque já pensou? Pensa, como que é cair e não sentir os braços, não sentir as Isso pernas. é Um horrível. cara que é bom no futebol americano, que a vida dele é aquilo, é trágico. E ele não joga mais, ele não está nem conseguindo andar direito. Ele só anda com... É tipo uma calça de meio que tem uns aparelhos aqui que ajuda ele a andar. Só assim. Ou quando ele estiver com muleta. Porque foi um baque muito forte que danificou a medula espinhal. Então, por isso que eu falo para você. O dia que vocês forem tomar banho de piscina, tomar banho num balneário, e você não sabe a profundidade, nunca pule de cabeça. Então, não façam isso. Tio, no pulo, tio, eu vou andando devagarzinho. Eu também. Dá pra Tenho ver, medo dá de, pra porque ver o fundo. Eu vou primeiro ver a já conheci profundidade várias da pessoas piscina. que morreram afogadas em balneário. Primeiro eu vou ver se o lago for muito claro e dá pra ver o fundo, ó, aqui é fundo. Aí eu tenho coragem de pular. Aí você tem que saber, mas é muito arriscado, tá? Então, não pula. Você não sabe o local, não pula de cabeça, porque você pode danificar a sua cabeça e você pode danificar a sua medula espinhal e vir a ficar paraplégico, tetraplégico ou até Nossa, eu pulo de cabeça quando eu fico acostumado com o lugar. Primeiro eu pulo normal.
Aí se você souber a profundidade, aí sim, né? Mas não sabe, Eu só vou não quando eu arrisca, tá? sei a profundidade. Ok? Ó, vamos lá dar continuidade aqui, ó. Sistema nervoso, como eu falei para vocês, ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos estudar aqui, ó, sobre o sistema nervoso central. Turma, o nosso sistema nervoso central, ele é dividido em quê, ó? Em encéfalo e também, ó, na medula espinhal, como eu havia falado para vocês, tá? E vamos ver aqui as principais funções do nosso sistema nervoso central. Turma, eu tenho aqui, ó, o cerebelo, né? O cérebro, na verdade, o cerebelo, o bulbo, a ponte e a medula espinhal. Turma, o cérebro, ele compõe, ó, 90% do nosso encéfalo, tá? 90% do nosso encéfalo. Ah, professor, não é tudo cérebro? Eu falo tudo que está aqui é cérebro. Não. Tudo que está aqui é encéfalo e o nosso encéfalo, ele é organizado em quê, ó? Cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, tá? Nem tudo aqui é cérebro, tá? Claro, 90% é cérebro, mas você tem outra estrutura. O cerebelo, você tem a ponte e o bulbo. E, professor, quais são as funções dessas estruturas? Ó, o cérebro, turma, a função dele, ó, o pensamento. Você aí pensando, estou aqui na aula de ciências, mas o meu pensamento está lá, não sei aonde. Estou pensando no codezinho, né? Naquele codiguinho lá que eu perdi, um codiguinho, né? Estou perdendo naquele codiguinho. Pode, tio. Você fica Codiguinho. pensando, né? Você está com Codiguinho. pensamento, Codiguinho. que essa aula acabe logo, eu quero jogar meu Free Fire, né? Tô agoniado. Codiguinho. Tu Né? só tá Então, falando, tô passando dinheiro. Tio, eu vou Eu nem assistir os jogo mais. episódios engraçados de pensar em Naruto. dinheiro, pensar em comida. Então, ó, quem é que faz você pensar? O seu cérebro. Pô, mas eu- E o cérebro Isso é- também, isso é- turma, Eu ele vou é comprar essa responsável para tirar X1 com o Leandro. pelo Gente, movimento, ó. eu- Pô, é ó, muito já falei, ruim. depois você joga, só lá para 5 horas. Ó. E aqui, turma, você tem um movimento voluntário. Como assim voluntário? Aquele que você manda. Por exemplo, quero coisar meu braço aqui, ó. É voluntário. Você manda. Já o involuntário, você não manda. Quem é o sistema involuntário é o nosso sistema nervoso periférico. O involuntário é lá com o periférico. Não é mais com o central, tá? O central é o movimento voluntário. Quando você anda com o braço parado ou com ele mexendo? Foi uma pergunta. Parado, sei lá. Parado? Sei lá. Ou nenhum. Não, você movimenta o seu braço. E isso tem a ver com o quê, turma? Com o equilíbrio, tá? Do nosso corpo. Isso é um movimento involuntário, mas também é voluntário. Se você quiser parar, você para de movimentar o seu braço. Tá? Então, quem faz o movimento voluntário é o nosso cérebro. Também é responsável pela nossa linguagem, né? Pela nossa compreensão, pelo nosso julgamento e pela nossa percepção. Ó. Por isso que o cérebro é 90% do nosso encéfalo. Por isso que ele ocupa a maior parte. Porque ele tem o pensamento, tem o movimento voluntário, tem a linguagem, a forma de você falar, se expressar, o julgamento. Então, quando você está analisando uma pessoa, julgando, é o cérebro que faz isso. Quando você percebeu, opa, aquilo está errado, aquilo está certo, é assim que faz aquela coisa. Quem faz isso é o cérebro. Turma, e o cerebelo? O que o cerebelo faz? O cerebelo tem a ver com o nosso movimento, com o equilíbrio corpóreo e com a postura. Por exemplo, turma, esse é o cerebelo, que tem a ver aqui com equilíbrio e com movimento. Você olha uma porta. Eu vi que aquela porta é grande, eu vou passar normal. Você chega lá perto e bate o ombro. Você teve erro de percepção, né? Você não percebeu direito. O seu cerebelo e o seu cérebro trabalharam junto, aonde você, com o seu movimento e a sua percepção e equilíbrio, você não viu que aquela porta era tão grande. Aí você acabou se batendo nela. E ainda aqui eu tenho bulbo e ponte. Turma, a ponte aqui, é responsável, tá? Também pelo nosso equilíbrio. E o bulbo, turma, o bulbo, é ele que controla a nossa respiração, é ele que controla os nossos batimentos cardíacos e é ele que controla a nossa pressão arterial. Ah, professor, então quem controla o meu batimento cardíaco, fazer ele bater, é o bulbo? O bulbo que faz o controle da respiração,
do batimento cardíaco, tá? É o bulbo que tem esse controle, tá? Então, essa aqui, ó, é a organização do nosso sistema nervoso central, ok? E aqui, ó, uma curiosidade. O nosso cérebro, como é que ele está dividido? Ó? Cada função, cada parte do nosso cérebro tem uma função, ó. Área motora, o que é área motora, professor? Geral lá, o controle do corpo, onde você vai andar, equilibrar. Área da sensibilidade, movimento e escrita. Geralmente o movimento e escrita fica no lado esquerdo, tá? O lado direito se não me engano, com o lado direito, né? Você vai ter aqui a criatividade, né? Escrita, já o lado esquerdo é o raciocínio lógico. Então, você tem o paladar, atividade psíquica, linguagem, né? Articulada, você tem o olfato, você consegue perceber a interpretação dele aí no seu encéfalo, zona de memorização, zona de crescimento, tá? Tudo isso aqui você viu quando assistiu lá, Divertidamente. A maioria desses filmes, turma, vocês não conseguem perceber a mensagem que eles mandam. Geralmente tem pessoa, eu perguntei uma vez para minha sobrinha, tu entendeu? Eu falei, não, tio, eu vi lá que eram vários bonequinhos que estavam brincando. Às vezes, eu não consegue perceber a informação, né? Aquele Divertidamente, ele é muito legal, porque ele fala aqui da atividade cerebral, né? Das nossas características, do nosso encéfalo. E, turma, para finalizar a nossa aula hoje, eu vou ficar aqui, tá? E na aula que vem eu trabalho com vocês a função, ó, do cérebro, cerebelo, entre outras partes. Turma, o nosso cérebro ele se divide em duas partes, 2 hemisférios. O hemisfério norte, ou hemisfério direito, e o hemisfério sul, ou hemisfério esquerdo. Turma, o hemisfério direito ele é responsável pela sua criatividade e pelo intuito. Como assim? É lá no lado direito que você percebe as formas, aonde você fantasia, fica imaginando as coisas, aonde você tem a percepção do perigo e aonde você está com intuição. Opa, aquilo ali é certo, aquilo ali é errado. Já o lado esquerdo, ele é responsável, ó, pela análise clínica. O meu lado esquerdo, o meu lado direito, turma, é mais desenvolvido que o lado esquerdo. O meu lado esquerdo não é tão desenvolvido, né? Que é a parte aqui, ó, do raciocínio lógico, da análise, né, da matemática, da lógica, da linguagem. Então, ó, a parte matemática está no seu lado esquerdo. Então, qual é a parte que você tem que mais exercitar? O lado esquerdo. O lado direito também. Mas, professor, o meu lado direito é melhor. O meu lado esquerdo não é. Então, você tem que exercitar o esquerdo para igualar o seu direito. Tá? Então, ó, o lado direito, criativo e intuitivo. Já o lado esquerdo, ele tem a ver com raciocínio lógico, tá? E interpretação, análise matemática, lógica, Tio, a linguagem. Essa é tio, a importância. se o Albert Einstein usava 40... Quem chegou agora, assista o primeiro vídeo lá na Eclésia, daqui a meia hora vai estar disponível, porque tem que carregar e até eu postar lá demora mais meia hora, que é a atividade da página 102, 103, 104, e a pesquisa que ficou no lugar do seminário, tá? Então, tem uma pesquisa sobre drogas estimulantes, drogas depressoras e drogas alucinógenas. Vocês vão ter que falar o que são essas drogas, quais são os efeitos dela no organismo e na sociedade, beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula de hoje. Tio, Bora lá bater o print? Pode falar. uma coisa,